O legado de corrupção de Moi continua a assombrar o Quênia. Na altura, vice-presidente, Daniel Arap Moi subiu ao poder em 1978, quando o presidente Jomo Kenyatta morreu. Diplomatas dizem que uma tentativa de golpe de Estado transformou-o de cauteloso e líder inseguro num forte autocrata. Ele criou câmaras de tortura na cave da Casa Nyayo, um edifício do governo no centro de Nairobi, que agora é o Departamento de Imigração. Milhares de ativistas, estudantes e académicos foram detidos sem acusações legais nas celas subterrâneas, algumas cheias de água. Segundo grupos de direitos humanos, aos prisioneiros era negada comida e água. Arap Moi ganhou as eleições em 1992 e 1997. Mas ele foi vaiado e empurrado para a reforma quando o limite do mandato o forçou a abandonar o poder em 2002 e viveu tranquilamente durante anos na sua extensa propriedade de Rift Valley. Nascido numa vila a 200 km de Nairobi em 1924, filho de um pastor de gado, Moi tinha uma posição de diretor antes de entrar na política na década de 1950. Ele teve sucesso em manter o Quênia relativamente estável em comparação com muitos dos seus vizinhos. Ele trabalhou pela paz regional e eventualmente introduziu a política do pluralismo. Mas ele teve imensas falhas na economia, não conseguindo gerir o combate à extrema pobreza nem à corrupção desenfreada. Um dos maiores escândalos sob a sua governação foi o Anglo Leasing, que começou na década de 1990 e envolveu contratos estatais no valor de milhões de dólares que foram entregues a empresas fantasma. Outro esquema, o Goldenberg, que desviou pelo menos $1.000 milhões do Banco Central através de pagamentos compensatórios para empresas falsas de exportação de ouro e diamantes. A corrupção e má governação afastou os doadores internacionais. Moi puxou os cordeiros da política tribal do Quênia durante a sua governação, apesar de ter uma presença pouco carismática, muitas vezes subestimada por oponentes menos astutos. Ele pertencia à pequena tribo Kalenjin, mas conseguiu manter o controlo através de ligações com outras pequenas tribos, explorando o seu medo da dominação por parte de comunidades maiores, como os Kikuyos e os Luos. A única tentativa de golpe de Estado no Quênia prejudicou a reputação de estabilidade do país e logo a seguir Moi mudou a Constituição para legalizar o sistema de partido único. Moi manteve símbolos da democracia, como eleições parlamentares regulares, mas críticos dizem que a interferência do governo era tão profunda que o Quênia era uma ditadura virtual. Arap Moi sobreviveu a custo às exigências pela sua demissão, depois do assassinato em 1990 do ministro dos Negócios Estrangeiros, Robert Oku, um líder-chave Luo. Em 2010, uma investigação do governo sobre a morte, apresentada ao Parlamento 5 anos depois de ter sido escrita, diz que o assassinato foi levado a cabo por um dos oficiais de Moi. Sob ataque internacional por abuso de direitos e corrupção, Moi anunciou em 1991 que eleições multipartidárias seriam realizadas pela primeira vez em 25 anos, mas a oposição permaneceu dividida. Em 2002, Moi surpreendeu todos os observadores ao permitir eleições livres que resultaram em derrota esmagadora para o seu protegido jovem Uhuru Kenyatta. Daniel Arap Moi morreu aos 95 anos a 4 de fevereiro de 2020.